se apresente a Acabe novamente. Elias disse: Senhor, eu me apresentar a Acabe, ele vai mandar me matar, Senhor. O Senhor disse: não, pode ir lá, que agora chegou a hora de você mostrar como é que eu vou agir no meio do meu povo. E Elias então procura um meio para se apresentar a Acabe. Encontra um profeta chamado Amós, um homem chamado Amós. E ele chega para ele e diz: ô Amós, faz favor para mim, vai lá e avisa a Acabe que eu estou aqui esperando por ele. Amós olhou para Elias e disse: ô meu senhor, que mal eu fiz para me desejar tamanha desgraça? Sabes tu que Acabe mandou te procurar em todos os buracos que existem na terra? Todo buraco que existe neste mundo, Acabe mandou te procurar e não te achou. E agora tu apareces aí do nada. Chega para mim, manda eu avisar Acabe que tu estás esperando Acabe aqui. Eu vou lá, aviso Acabe. Mas aí Deus te pega e te esconde de novo. E quando Acabe chega aqui, não te encontra, e a minha cabeça vai rolar. Elias disse: não, pode ficar tranquilo, eu sou um profeta de Deus não mente. Pode ir lá, avisa Acabe que eu estou esperando ele aqui nesse mesmo lugar. E Amós, cheio de temor, vai lá, avisa Acabe, Acabe vem. E quando Acabe está chegando próximo de Elias, eu acho interessante a expressão de Acabe. Ele olha para Elias e diz: ei, és tu o perturbador de Israel? Elias olhou para Acabe, estendeu o dedo no nariz do rei e disse: eu não, tu és o perturbador de Israel. E aí Elias diz: vou fazer um desafio para os teus profetas. E acontece aquele fato importante, extraordinário na vida de Elias, quando ele se confronta com os profetas de Baal e de Azé, e o Senhor dá vitória a Elias. Ele sozinho vence 850 profetas, mata os profetas de Baal. Depois sobe ao monte, ora a Deus, e Deus abre os céus e manda chuva sobre a terra. Meu irmão, você quer mais sinais de Deus do que Elias teve no seu ministério? Se fosse eu, me julgaria o profeta mais poderoso de todas as épocas. Mas Elias não. Depois de profetizar, de Deus mandar fogo do céu, depois de profetizar e Deus mandar chuva, depois de matar os profetas de Baal, depois de ver todo o povo de Israel dizendo só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, sabe o que aconteceu? Elias entra pelo caminho do deserto um dia. Eu acho interessante que Elias chamou o moço dele e disse: você fica aqui, porque esta viagem eu vou sozinho. E Elias entra pelo deserto, o caminho de um dia, senta-se debaixo de um pé de zimbro e levanta a sua voz para o céu e diz: Senhor, eu quero morrer, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Os meus pais morreram no deserto e eu não sou melhor do que eles. Eu quero morrer aqui. Sabe o que é isto? Fraqueza emocional. Se a fraqueza mental leva o homem ao desejo do suicídio, como foi com o carcereiro de Filipos, a fraqueza emocional gera no ser humano o desejo de morrer. E olha para mim aqui, será que você em algum momento da sua vida já não achou que a morte era melhor do que a vida? Será que em algum momento da sua vida você já não disse: eu não sei por que eu estou vivendo, se eu morresse era melhor do que viver? Senhor, por que não me leva logo? Por que não me recolhe logo? Fraqueza emocional. O próprio Jonas, vocês se lembram de Jonas, quando vai pregar em Nínive? Eu acho interessante, Jonas lá na barriga do peixe, ele orou para que o Senhor o livrasse da morte. Se analisar de maneira fria e calculista, não havia saída para aquela situação. Alguém que está no ventre de um peixe, lá no fundo do mar, não havia saída. Mas ele ora e diz: Senhor, eu estou no profundo do abismo, mas se o Senhor me tirar daqui, eu ainda vou cantar um hino de louvor a ti, Senhor. E aí o que é que Deus faz? Deus dá ordem ao peixe, o peixe vomita Jonas na praia. Mas quando Jonas está em Nínive, prega a palavra, e os ninivitas se arrependem do seu pecado, Jonas não louvou a Deus. Jonas pediu para morrer. Jonas disse: Senhor, eu não quero viver mais. Porque Deus havia
levantado uma planta, era uma aboboreira, que fez sombra para Jonas repousar depois do cansaço que ele teve profetizando para os ninivitas. Mas de madrugada, a Bíblia diz que Deus mandou um bichinho lá, um vermezinho, ele picou a aboboreira e ela secou. E Jonas ficou injuriado por causa daquilo. Disse: Senhor, a aboboreira que fazia sombra sobre a minha cabeça, o Senhor manda secar, Senhor. Eu não quero viver mais, quero morrer. Tem gente trocando a vida por uma aboboreira, meu irmão. Tem gente que questiona com Deus coisas tão pequenas, quando Deus te deu coisas tão grandes e extraordinárias. Tem gente medindo a ação de Deus pelas provas e não pelas vitórias. Tem pessoa medindo a bondade de Deus pelas provas e não pelas vitórias. Eu pergunto a você: será que Deus te deixou sozinho em alguma prova que Ele permitiu que você passasse? Logicamente que não. Em todas elas Ele esteve ao teu lado para te dar vitória. Então esta não é diferente. Levante a sua voz e dê glória a Deus, porque a solução será a mesma. Aí Deus diz: eu acho engraçado você, viu, Jonas? Para uma cidade que estava morrendo sem salvação, você não quis pregar. E quando eles se arrependeram, você questionou: é isso mesmo? Por isso que eu não queria pregar aqui, porque eu sabia que Deus é cheio de misericórdia. Porque tem gente que acha que Deus é só justiça. Ele só quer ver Deus punir as pessoas. Ele só quer ver Deus destruir as pessoas. E ele se esquece que ele mesmo é resultado da misericórdia de Deus. Se as misericórdias de Deus não superassem a sua justiça, nenhum de nós estaria aqui nesta tarde. Mas nós estamos aqui porque as misericórdias de Deus são maiores do que os seus atos de justiça, maior do que o seu juízo. E por causa delas nós estamos vivos. Se você pode adorar a Deus, adore-o neste momento. O Senhor diz: interessante, né, Jonas? Para a cidade de Nínive não houve compaixão no seu coração, mas para uma aboboreira você demonstrou todo o seu amor a ponto de pedir para morrer, porque a aboboreira e sou eu que vou permitir que eles continuem vivendo, porque eles se humilharam diante de mim. Mas isto é fraqueza emocional. O próprio Jesus Cristo, quando esteve lá no jardim do Getsêmani, qual foi a oração de Jesus? Jesus falando com o Pai, a Bíblia diz que ele estava em agonia. E em agonia ele levanta a sua voz e diz: Pai, se possível for, faça o quê? Passa de mim este cálice sem que eu o beba. Jesus estava em profunda crise emocional ali, por causa da pressão que estava sobre os seus ombros. E a pressão sobre Jesus foi tão grande que ele chegou a suar gotas de sangue. E existem pessoas que nesses últimos dias viveram debaixo de muita tensão, de muita pressão. Pressão no seu trabalho, pressão nos seus negócios, pressão na sua vida familiar, pressão na sua vida profissional, pressão na sua vida econômica, na sua vida financeira. E isso tem gerado em você uma fraqueza emocional. As suas emoções estão debilitadas. Mas eu glorifico a Deus, porque você veio ao lugar certo. Nesta tarde a mão do Senhor quer te alcançar. Nesta tarde a mão do Senhor quer te alcançar. Nesta tarde o braço do Senhor quer te colocar de pé. Você não vai sair daqui com as suas emoções feridas, mas você vai sair daqui com as suas emoções saradas, porque o Senhor é poderoso para sará-las. Se você pode crer, solte a sua voz e dê glória a Deus neste momento. Eu quero me dirigir a você que tem me acompanhado durante esses meses aqui, apresentando o programa Fé em Ação, ministrando a palavra de Deus todas as noites. São dezenas, centenas de telefonemas, de e-mails que nós temos recebido de pessoas que nos assistem, onde esta emissora chega, quer seja aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, no estado de São Paulo, fora do estado de São Paulo, e as pessoas entram em contato conosco contando
testemunhando aquilo que elas têm recebido de Deus. São